Olá, shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Convívio do Reino. Eu sou o pastor Fernando Gonçalves e estamos fazendo uma série chamada Mussar. Mussar é ética judaica, algo que nós vemos muito difundidos na carta do apóstolo Paulo. Esse sempre foi um projeto que o Convívio sempre fez em loco, em algumas igrejas, né, que são amigas. Sempre fizemos isso junto com a liderança. E nesse ano, o Senhor tocou para que a gente possa estar gravando algumas coisas qual nós realizamos em loco. Hoje, a gente quer falar sobre Matot, que vai significar tribo, ok? Então, abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 30, versículo 2. Amém? Versículo 1, melhor dizendo. Diz assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Tá? Aqui nós vamos iniciar o pensamento em Matot, o pensamento em tribos. Para tanto, resolvemos separar para estudar a partir do capítulo 32 de Números, né? Bamidbar, se você quer saber como é número em hebraico, que vai contar a história dos filhos de Ruben, o Ruben, como alguns dizem, e Gad, em relação à sua porção na terra. Afinal, eram 12 tribos. Por que, pastor Fernando, o senhor quer resumir somente nessas duas tribos? Já já você vai entender toda essa questão, né? Bem sabemos que se aproxima o momento da conquista da terra de Canaã. Toda a expansão tem a ver primeiro com conquista, tá? Toda expansão tem a ver com conquista, ok? E nesse episódio descrito, né, observamos a solicitação dos filhos de Ruben e da tribo de Gad de ficarem com a porção aonde havia grandes pastos, já que tais tribos elas eram excelentes criadores de gado. Tá? Em número 32:4, você pode conferir aí na sua escritura, diz assim: ó, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Olhando assim, você vê que tem uma reedificação correta, já que eles são bons em cuidar do gado, são bons em pecuárias, né? E com o tempo a gente pode estudar aí um pouco mais profundo sobre as tribos de Israel e as suas características, né? E essas duas, na parte da pecuária, eles são excelentes. Mas medite comigo o seguinte: o pedido não teria nenhuma objeção se não fosse o caso de tais tribos permanecerem sem ajudar os seus irmãos em guerra. Como assim, pastor? A terra de Canaã, por onde os judeus iriam conquistar, seria a parte oeste, justamente o lado oposto ao mar. E depois eles precisariam atravessar o Jordão e, após a travessia, conquistar a maior parte da terra, como está no mapa. Então, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, pedem a Moisés a terra antes do Jordão. Olha só, eles vão pedir a terra antes do Jordão. Porém, consequentemente, eles pedem também para não terem o trabalho de atravessar o rio para então guerrear em favor dos seus irmãos. Então, veja você, além de eles pedirem para ficar antes do rio, eles pedem, né, para não ter o trabalho de atravessar o rio para então ajudar os seus irmãos na guerra. Lembrando, expansão tem a ver com conquista. Expansão tem a ver com conquista.
Por que eu estou repetindo? Porque eles queriam uma terra, era uma terra boa, era uma terra excelente, era uma terra onde eles poderiam exercer tudo que eles sabem sobre a pecuária, mas eles não queriam entrar nas guerras, porque seria trabalhoso atravessar o rio Jordão, né? Então, em Números 32:5, olha só o que eles vão pedir. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, se achar graça aos teus olhos, deixa essa terra aos teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão, cumprindo aquilo que eu acabei de falar sobre o caso de eles não quererem atravessar o Jordão para ajudar os seus irmãos na guerra. Então Moisés, como líder que era, Moisés os indaga, os tais, em relação ao ato de deixar os seus irmãos sozinhos nessa guerra, e ao mesmo tempo gerar um desânimo coletivo, como havia acontecido no caso dos espias. O próprio Moisés fez questão de lembrar do episódio, tá? Números 32, versículo 8, vai dizer o seguinte: assim fizeram os vossos pais quando os enviei de Cádiz Barném a ver essa terra. Então Moisés está falando sobre essa decisão provocar um desânimo coletivo. Quantas decisões nossas, quantas falhas nossas, fala, tá? Nossa, ela pode criar um desânimo coletivo. Se as pessoas murcharem, né, na hora da guerra e da batalha. Quando a gente pensa só no nosso bel prazer, como obreiros, como líderes, como pessoas, irmãos, a gente pode causar um desânimo coletivo. Nós não podemos fazer isso. Nós somos, por mais que eram 12 tribos, eles eram um só corpo. Eles eram Israel. Assim como nós, nas nossas igrejas, cada um exerce uma função, mas todos nós somos um corpo, né? Então a gente precisa começar a entender isso, entendeu? A entender essa questão de que eles estavam querendo desanimar os demais. Irmão, o ser humano ele é guiado muitas das vezes pelo que os outros determinam na sua vida e não o que eles mesmos poderiam definir como ações. Existem pessoas que elas são muito passivas, né? E, e essas pessoas elas vão depender daqueles que são muito ativos, aqueles que tomam decisões. Então, quando eles veem essa questão de 2 das 10 separarem, isso começa a trazer um desânimo coletivo. Então, de uma forma direta ou indireta, a maioria das pessoas são influenciadas por outras e vice-versa. Então, a preocupação de Moisés é que, de fato, né, de tais filhos de Gade, de Ruben, não ajudarem os seus irmãos na conquista da terra, poderia causar uma moral baixa na tropa. Porém, tal preocupação, ela se fortalece pelo fato da tribo de Gade, que era uma das tribos mais fortes e aguerrida que existiam no meio do povo de Israel, não querer participar da luta. Você vai ver em algum momento nas escrituras que a tribo de Gade, né, acho que é 30, né, Deuteronômio 30, Deuteronômio, Deuteronômio 33, 20, tá? Deuteronômio 33, 20, vai dizer mais ou menos assim: e de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar Gade, porque ele habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ou seja, a tribo de Gade, eles eram tão ferozes que com um golpe eles cortavam a cabeça e uma parte do ombro, né? Eles cortavam na diagonal, cortavam a cabeça e uma parte do ombro, de tão ferozes que os gaditas eram ou são, né? Tem essa questão, existe ou não existe mais as tribos
né? Vai ter essa questão aí, mas isso não é importante para o pensamento. Então, os descendentes, irmãos, da tribo de Gade eram reconhecidos por terem um grande poder na hora da batalha. Com certeza, na sua comunidade de fé, na sua congregação, tem aquele irmão que vai para o monte, aquele irmão que ora. Quando eu falo irmão, estou falando no coletivo, irmão e irmã, tá? Que ora, vai para o monte, ora dentro de casa. Ele, quando encontra alguém baixo, ele vai lá, levanta a moral da pessoa, ele consegue arrastar pessoas. Talvez ele não é uma pessoa de púlpito, mas ele no campo de batalha, ele é uma pessoa mas muito influente. Amém? Uma pessoa muito influente, sabe? Assim eram os gaditas, irmão. A gente sabe que a linha de frente de Israel sempre foi a tribo de Judá. A tribo de Judá sempre foi a maior tribo, pela promessa de Gênesis 49. Mas a tribo de Gade também não ficava muito atrás. Talvez a tribo de Judá podia ser, trazendo para os tempos de hoje, podia ser a galera do culto tal, emprega um líder que aparece muito, tal. Os gaditas eram aqueles que não apareciam muito. Mas quando entrava no campo de batalha, meu querido, eles cumpriam muito bem o seu papel. Por isso que eles eram reconhecidos por terem um grande poder na hora da batalha. Toda a tribo de Gade era comparado a uma leoa ou a um filhote de leão, como foi o caso de Dan e Gad, que eram tribos ligadas às fronteiras, tá? Na verdade, a fronteira de um país devia ser muito bem cuidada e monitorada para que nada indesejável a ultrapassasse. Assim era a vida dos guerreiros de Gad, sempre alerta, desempenhando o seu papel. Por isso que a gente fala, sempre tem aqueles que estão na fronteira e desempenham bem o seu papel. Talvez você está na porta, talvez você está no estacionamento, talvez você é aquele hold que puxa uma caixa, coloca o microfone, ou ajuda ali na mídia, ali com a transmissão, né? Como volta a falar, talvez você trabalhe na cozinha, na recepção, ali naquele pátio, antes de entrar na nave da igreja. Então você está nas fronteiras, né? Observando, trabalhando bem e mostrando que se precisar botar a mão na obra, louvado seja o nome do Senhor, você está pronto, né? E então é como a gente diz, sempre alerta e desempenhando o seu papel. O texto, irmão, um texto, ele ainda vai nos dizer: e despedaça o braço e o alto da cabeça. Com um só golpe, os homens de Gade arrancavam a cabeça e o braço do seu oponente. Eram verdadeiros homens de guerra. Eram verdadeiros homens de guerra. Tremendo isso, hein? Tremendo essa questão dos gaditas. Mas vamos seguindo. Então, por causa disso, Moisés lhe dá as áreas mais importantes para o pasto e a criação dos seus animais, porém também lhe dá o lugar mais difícil de ser conquistado, né? Por quê? A gente lembra que a gente falou que vamos passar em número 32? Número 32, 33 está escrito aqui, ó. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Basã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e a cidade aos seus redor. Então eles receberam uma terra muito difícil, uma missão difícil, onde tem que guerrear muito, tem que batalhar muito, né? Era uma terra que tinha os seus grandes desafios, pois bem diante desses guerreiros estava um grande desafio que eram os reis de Sion e Og. O rei de Sion foi um grande inimigo de Israel na trajetória rumo a Canaã. Por exemplo, vai ter uma passagem, né, Números 21, do 21 ao 24, você pode conferir aí, que diz assim, ó, deixa eu ler aqui na minha Bíblia.
Então Israel mandou mensageiro a Sião, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-me passar pela tua terra. Nós não desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas do poço não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém, Sião não deixou eles passarem. Não deixou Israel passar pelos seus termos, irmãos. Olha só. Antes, Sião congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Jazar e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada, tomou a sua terra em possessão, desde Amon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto um termo dos filhos de Amon era forte. Então já havia uma peleja antiga, já havia, dentro do linguajar atual da juventude, havia uma treta antiga com essa região, e foi dada a eles, já que era a melhor região de pasto. O fato da passagem, o fato de não permitir a passagem pacífica do povo de Israel, não deu outra solução a não ser conquistar todo o território dos amorreus. Ano de expansão tem a ver com conquista. O texto vai afirmar que após conquistarem tal região, eles habitaram ali até partir para mais conquista. E agora, diante dos seus olhos, o maior desafio, que era a ordem do rei de Bassã. Então, eles viraram-se, subiram o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles e todo o seu povo, e a peleja foi em Édrei, né? Números 25, do 33 ao 35, né? Vai dizer: E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizesse a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e seus filhos e a todo o seu povo, e que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Tá? A gente pode também conferir no livro de Deuteronômio, que é citado como era esse rei de Bassã, porque só Og, o rei de Bassã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito era um leito de ferro. Não está porventura em Ramá os filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Então era um gigante a ser vencido. As medidas desse rei chegavam a incrível 4,5 de altura por 1,80 de largura. Era um inimigo de grande respeito. E onde queremos chegar com isso tudo, irmãos? Os inimigos de Israel não eram inimigos simples, porém de grande poderio. Portanto, havia uma grande necessidade que todos estivessem juntos para que a vitória prevalecesse. Portanto, Moisés não podia dar chance ao desânimo e nem mesmo a pensamento negativo em relação aos inimigos. A conclusão disso é que a tribo de Ruben, a tribo de Gade, firmaram um compromisso de estarem junto com seus irmãos para obter uma vitória completa. Então, quando nós como igreja, né, estamos juntos por uma cidade, por um bairro, você que faz parte de uma comunidade de fé, quando você está junto. Ah, eu sou do louvor, então não ajudo na limpeza. Eu sou dos obreiros que ficam na porta, mas eu não vou ajudar a levar uma água. Ah, eu sou do administrativo, eu não vou ajudar a filmar e tirar foto. Essas divisões infantis, elas impedem muito o crescimento, né, e o desenvolvimento da igreja, né? Ah, eu sou da igreja tal, não vou na igreja B, eu sou da igreja C, não vou na D, eu não vou em nenhuma. Isso impede o desenvolvimento da igreja, aí agora como um só corpo na cidade. E se você é uma pessoa que tem um compromisso, você dá o seu nome para compromisso, irmão, e você não vem, você coloca o seu irmão em risco. Você vê que Moisés afirma para entre eles um compromisso de na hora da peleja estarem junto com seus irmãos.
Muitas das vezes, quando eu penso só em mim, não, eu tenho esse pasto aqui, essa terra, eu sou bom na pecuária, eu vou cuidar disso, daquilo. Ó, não me chama para atravessar a papeleja, não, que até eu atravessar o rio, até eu chegar, não, eu tenho essa responsabilidade aqui com outra questão. Não. Não atrapalhe aquilo que o Senhor está criando. Então eu vou largar, vou desistir. Não, você não é uma criança mimada. Você está sendo criado um guerreiro experimentado no campo de batalha. Se você hoje pertence a alguma igreja, é porque Deus te escolheu e Deus entende que você é uma pessoa importante naquilo que Deus está fazendo na região. Precisamos se posicionar da maneira correta. Por isso que Moisés não podia dar chance ao desânimo e nem mesmo aos pensamentos negativos, irmão, em relação ao inimigo. Grande dificuldade aparece diante de nós, mas maior é o nosso Deus. Deus derrotou dois inimigos poderosíssimos, falando: ó, eu vos entreguei nas suas mãos. Entendeu? Então, a conclusão, né, desse pensamento, tribos, matutes, dentro da questão do Mussar, é sobre a união. Sobre a união. Tanto que Paulo, nos seus escritos na Brit Hadashah, ou Novo Testamento, ou Nova Aliança, que Brit Hadashah significa Nova Aliança, ele vai falar, se você pegar o contexto de 1 Coríntios 12, 13 e 14, né, você vai pegar esse contexto que nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Tem um dedo, tem um braço, tem a cabeça, tem os olhos, tem a boca, mas tudo compete em ser um só corpo. A palavra tribo em hebraico, matot, nós temos uma gematria interessante. O que é a gematria? Gematria é as letras hebraicas são números e números também pode ser letra dentro desse compêndio do profético, tá? A galera que já caminha com convívio há muito tempo sabe disso. A galera que vai fazer o curso do convívio crescendo no profético vai ver muito sobre gematria. Então a palavra matot, ela tem uma gematria interessante. Ela tem uma letra rei, que vale 5, men vale 40, tet vale 9, o 6, o tet vale 9, o vav vale 6 e o tav vale 400. Então vai dar ali 460. E 460 é a mesma numeração para a palavra alma, que é nefesh. Nefesh é a parte mais baixa da alma, é a parte sanguínea. Quando fala de sangue na Bíblia, né, tá falando de nefesh. Existem 5 níveis de alma: nefesh, rua, neshama, raya e eridá. O nível mais baixo é o nefesh, ok? Então, queremos terminar esse ponto de elevação que nos leva a entender que, se tratando de tribos com um só propósito, quando todos estão unidos, todos se tornam uma alma. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de tudo quanto nela há. Que no nome de Jesus de Nazaré, a sua boa mão de força, poder e graça e misericórdia venha estar sobre a nossa vida, porque nós somos um só povo, Senhor amado, guiado pelo grande general leão da tribo de Judá, nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Que no nome de Jesus de Nazaré, o Senhor venha se manifestar em poder, em graça, em glória, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Que cada pessoa que for alcançada por essa palavra venha ser cheia do seu Espírito, cheio do Espírito Santo, e que venham entender que juntos somos mais fortes. Em nome de Jesus, nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curta, comente e compartilhe. Tá? Traga cada vez mais pessoas para esse canal, nos ajude a alcançá-los cada vez mais. E lembre-se, sempre teremos essas meditações. Você pode seguir essa playlist e compartilhe, irmão. Eu lhe peço, em nome de Jesus, se você está em, 15 grupos de WhatsApp, jogue em todos, tá? Mande para obreiros, pastores, porque essas meditações têm ajudado muita gente ao longo dos anos. Tá bom? Shalom e até a próxima, em nome de Jesus.